Glória a Deus. Boa noite, queridos. A paz do Senhor, amém? Estamos aqui iniciando mais um culto em louvor e adoração ao Senhor. Como é bom estarmos aqui juntamente com vocês. Sei que estamos um pouquinho, longe, mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Mas mesmo assim, nós não desanimamos, não desistimos, estamos aqui para estarmos juntos, cultuando ao Senhor. Então que na sua casa você venha prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor, amém? Quero deixar um versículo com os irmãos, que está em Romanos 8, 38, que diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Aleluia. Nós acreditamos no Senhor e sabemos que o nosso coração está no Senhor. Que nessa noite você venha declarar que o seu coração é do Senhor. Eu quero agora que em nome do Senhor Jesus pedir que o Senhor venha confortar o seu coração neste tempo. Que o Senhor venha trazer tranquilidade para o seu coração. Que o Senhor venha trazer paz para a sua casa. Que o Senhor venha trazer paz para o seu lar. Que o Senhor venha trazer segurança para o seu coração. Eu quero te pedir na sua casa, coloque a mão no seu coração. E nós vamos declarar que o nosso coração é do Senhor, somente dele e de mais nada. Não é das preocupações, não das angústias, não dos medos, não do porvir, mas o nosso coração é dele, porque nada pode nos separar deste amor. Aleluia, Senhor, nós te adoramos, ó Pai. Meu coração é teu pra sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu pra sempre e sempre, pra sempre, pra sempre. Pra sempre, eu sou teu e tu és meu. Declare que o seu coração é do Senhor. Meu coração é teu, meu coração é teu pra sempre e sempre. Oh, meu coração é teu, meu coração é teu pra sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu pra sempre e sempre. Oh, meu coração é teu, meu coração é teu pra sempre e sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu pra sempre, oh, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Nós declaramos que somos teu, nós declaramos que somos
somos santo é o teu nome, Senhor. Você pode glorificar o Senhor aí na sua casa. Porque por mais que não compreendemos, o Senhor está no controle de tudo. Por mais que não compreendemos, o Senhor está ao controle de tudo. O Senhor Jesus falou que Ele iria, mas queria preparar lugar para nós, queridos. Então não se turbe o seu coração. Somente confie. Somente confie no Senhor. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Você pode dizer: e te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, vai valer, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo.
valer a pena, vai valer a pena, eu sei, Senhor, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, Ele vai chegar, Ele está vindo, declare. E quando o grande dia, oh, olhe para o alto, olhe para o alto. Quando o grande dia, e Ele vem, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, já valeu a pena. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Declare, Senhor, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Glória a Deus. Senhor, valeu a pena mesmo. Louvado seja o Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que está em casa, fecha os seus olhos. Vamos orar juntos, vamos. Fecha os seus olhos aí, segura na mão do seu irmão aí, seu esposo, sua esposa, seus filhos. Vamos clamar pela presença do Senhor essa noite. Deus, nós oramos essa noite declarando que Teu é o reino, Tua é a glória, o poder e a majestade para sempre. Nessa noite nós declaramos, Senhor, que a nossa casa, a nossa família pertence ao Senhor, a nossa vida é do Senhor. Nessa noite nós declaramos, Senhor, que o Teu reino se estabelece sobre a nossa vida essa noite, Deus. Nós declaramos que a nossa casa, Senhor, ela desfrutará dessa paz de Cristo que excede todo entendimento. Nós oramos por isso, declarando que vale a pena, Senhor, sofrermos nessa terra, vale a pena padecermos anseios aqui, limitações, vale a pena sofrermos por causa do Teu nome, Senhor. Vale a pena um dia, se nós derramarmos o nosso sangue, vai valer a pena, porque nós sabemos em quem temos crido e nós sabemos que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. E nessa noite nós declaramos que vale a pena, Senhor, vale a pena, Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Olá, queridos, graça e paz, boa noite. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aí, tá bom? Que bom estarmos unidos aqui hoje mais uma vez para celebrarmos o nosso Deus, tá bom? A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele majestade pelos séculos dos séculos, amém? Graça e paz, Deus abençoe você, tá bom? Te convidando aí. E aí eu já quero pedir para você, tira todas as distrações, tá bom? Tira tudo aquilo que tenta distrair você essa noite, tá bom? Você vai desligar o canal da TV e aí você vai sentar com a sua família para a gente juntos celebrar o nosso Senhor, nosso Salvador, tá bom, irmãos? Hoje a gente tem uma convidada, né? Uma convidada mais do que especial, tá bom? Queria convidar ela para estar com a gente aqui. Vem cá, vovó. Vem cá. Você vai conhecer uma mulher fantástica, tá bom, irmãos? Uma mulher linda de Jesus hoje, tá bom? E eu louvo a Deus pela vida dela, que é uma mulher fantástica, tá bom? Deus abençoe sua vida aí. E vovó, senta aqui, tá? Senta aí, senta aí. Pode pegar esse microfone. Aqui. Que bom, vovó, ter a senhora aqui, viu? Como é bom ter a senhora aqui com a gente hoje, tá?
Fala pra gente o nominho da senhora, porque muita gente diz pra mim, pastor, como é que é o nome da vovó? Ah, eu sempre chamo ela de vovó, né? Alguém diz Beth, Elizabeth, mas como é que é o nome da senhora de fato, vovó? Só para o pessoal conhecer. Meu nome é Elizabeth Glória. Cordeiro Avelino. Aleluia, tá vendo aí, irmãos? Esse é o meu nome. Glória a Deus, Elizabeth Cordeiro Avelino. Então, vovó, conta um pouquinho pra gente. Acho que os meninos vão só trocar o microfone. Pô, mais pertinho? Coloca o microfone mais pertinho, tá, vovó? E aí diz pra gente assim, como é que foi a infância da senhora e tal? Como é que foi lá? Da onde a senhora veio, né? Onde a senhora nasceu? Então, a minha infância foi assim, bem difícil. Sofri muito, né? Eu perdi minha mãe muito cedo. Então, assim, meu pai teve que separar todo mundo, cada um foi para uma cidade e tal. Mas eu nasci mesmo, foi em Frei Orlando, Morada Nova de Minas. Olha que gracinha. Né? E aí, quando eu fiz 13 anos, eu vim para Belo Horizonte. Então, a infância toda foi lá no interior. Foi. E aí, dos 13 anos pra cá, a senhora veio pra morar em Belo Horizonte. Eu vim morar em Belo Horizonte. E como é que foi essa chegada aqui em Belo Horizonte, vovó? Ah, essa chegada minha aqui não foi muito boa, não. É mesmo? É, porque quando eu vim pra cá, minhas irmãs já estavam aqui em Belo Horizonte. Tinha 4 irmãs aqui. E eu vim com uma moça, né? Ela foi na fazenda, ela gostou de mim, né? Do meu trabalho, e eu vim trabalhar com ela. Mas eu fiquei 1 ano sem saber das minhas irmãs. Meu Deus. Depois de 1 ano foi que a gente encontramos. Reencontrou. É. Olha só. Agora conta pra nós, vovó. Quando que aconteceu esse encontro com Jesus e como é que foi? Ah, esse foi bom. É. Esse foi lindo. Glória a Deus. Eu falo assim que foi um presentão na minha vida, porque quando eu aceitei Jesus, foi um momento que eu estava de partida de Belo Horizonte para o interior. Eu estava indo embora, porque eu conheci um menino e eu queria morar com ele. Então a gente estava indo embora para o interior. Olha. E então, quando nós estávamos esperando, né, o horário da gente embarcar, eu sentada achei uma Bíblia. Olha. Eu abri a Bíblia assim, naquela primeira página, e eu fiquei maravilhada, porque tinha um coraçãozinho vermelho, e dentro daquele coração estava escrito assim: Jesus te ama. Meu Deus. Aquilo já falou muito comigo. Apesar que eu era muito rebelde, mas aquelas palavras ali falou muito no meu coração. Aí eu tornei a folhear a Bíblia, fui lá para o final. E no final tinha uma frase escrita assim: Deus cuida de ti. Glória a Deus. Quando eu li, eu comecei a chorar. Porque realmente eu estava fazendo uma loucura na minha vida. Eu estava indo para o interior com o menino. E com a filha pequena no braço, que eu tive uma filha com 18 anos. Então eu estava fazendo uma coisa muito louca na minha vida. Então eu levei a Bíblia comigo. Glória a Deus, vovó. E esse foi o encontro que a senhora teve com Esse Cristo? foi o encontro que eu levei ela comigo, essa Bíblia, e eu nunca mais deixei de ler. E já fazem quantos anos que a senhora entregou sua vida para Cristo? Olha o que aconteceu. Então lá no interior, na roça, né, todo dia eu ia para um campinho e começava a ler a Bíblia. Então chegou lá naquela parte da Bíblia que estava falando sobre o adultério. Meu Deus. E eu entendi que a minha vida estava toda errada. Foi então que eu falei com Deus: Deus, se o Senhor está falando comigo, eu dei um nó muito grande na minha vida. Mas se o Senhor está falando comigo através da Bíblia, então eu quero que o Senhor me desmanche esse nó que eu dei na minha vida. E ali Deus começou a trabalhar no meu coração, ali no meio do mato, e eu falando com aquele menino que a gente tinha que casar, porque estava errada a nossa vida. E ele então falou: não, eu não nasci para casar com ninguém, eu nasci para morar com você o resto da vida. Meu Deus. Aí começou minha luta com Deus, né? Aí eu já tinha aquela intimidade com ele, eu ia todo dia pro campinho e ficava ali orando. Então eu fiz um pedido a ele, falei com ele: se é o senhor mesmo que está falando comigo, eu quero que dentro de 30 dias o senhor me leve para dentro de uma igreja.
Olha. Eu quero estar numa igreja. Então, só para eu entender, o primeiro conhecimento de Cristo que a senhora teve, ou de Deus, a senhora conheceu sozinha. Não teve ninguém para te falar. Não, foi sozinha. Nossa, e aí nesses 30 dias, como é que foi? Aí nesses 30 dias começou a guerra, porque eu estava na roça e eu queria voltar para Belo Horizonte. Então aquele menino não queria, não tinha dinheiro, não tinha condição. Eu lembro que eu saí de madrugada, 3 horas da manhã, eu peguei minha bebezinha e peguei o caminhão de leite, que naquela época falava caminhão de leite, né? Sim. E eu cheguei até cidade de Paineiras ali, eu pedi meu pai um dinheirinho, ele me deu o dinheiro. Eu cheguei até em Abaeté, eu procurei a minha madrinha e naquela época ela me deu um dinheiro bom, porque eu trabalhava para ela, eu fazia carvão para ela. Ela me deu 30 cruzeiros, que era um dinheirinho bom. Nossa. E com esse dinheiro eu vim para Belo Horizonte. Só com os meninos? Só com a menina. Eu tinha uma filha que eu tinha ganhado dela com 18 anos. Meu Deus, oh. Aí eu vim com esse neném no braço e fui para casa da minha irmã. Só que quando a minha irmã me recebeu, eu cheguei na casa da minha irmã, ela estava na igreja, era um salãozinho que ficava de frente para a casa dela. E no dia seguinte ela me levou para assistir o culto. E lá Deus falou completamente comigo. E até hoje eu estou na presença dele. Glória a Deus. Passei muitas lutas, muitas provas, muitas coisas. Mas ele foi muito maior do que tudo que eu passei na minha vida. Meu Deus, que maravilha, vovó. E conta pra mim aqui, então, quando a senhora veio pra cá, pra Belo Horizonte, a senhora visitou uma igreja e ali a senhora permaneceu. Permaneci. Né? E como é que foi a história dos outros filhos? Que a senhora tem mais 2, a senhora tem 3 filhos. Como é que foi a história dos outros 2? Ah, bom, aí que é a história do casamento. Então, aí que começou a glória, né, na minha vida. Porque quando eu entrei na igreja, primeiro dia que eu entrei no salãozinho foi lindo. Foi o dia que eu conheci meu esposo. Ele estava fazendo louvor. Meu Deus! E quando eu entrei na igreja, eu só olhava para aquele moço. Que moreno bonito, que moreno bonito. Que carequinha bonita. Não sabendo eu que ele já estava lá também orando, pedindo a Deus para Deus preparar uma esposa para ele. E aí a gente nós começamos a conversar, dali 1 ano a gente casou. Glória a Deus, que coisa linda. Foi muito lindo, foi então, maravilhoso. Senhor, você teve um encontro real com Cristo sozinha, porque encontrou uma Bíblia. Foi. E depois você fez um propósito com o Senhor em 30 dias para Ele te levar para uma igreja, e Ele te levou para a igreja. Ele me levou. E quando Ele te levou para a igreja, a senhora conheceu o grande amor da vida? Foi. Que história linda, realmente. hein? E aí eu tive os 3 meninos. Glória a Deus, oh. Mas conta pra gente, a senhora lembra de, nessa experiência com Cristo, ter passado provações? Se eu passei? Isso. Muitas. Muitas provações? Muitas. Mas... Só lembra de uma que é mais marcante na vida da senhora? Eu lembro de uma muito marcante. Que foi quando eu... Deixa eu ver se é essa mesmo. Foram tantas. Você fala assim, uma experiência forte com Deus, né? Sim. Foi lindo, foi uma vez que eu precisei de provar para alguns parentes que eu servi um Deus vivo. Foi na época que meu esposo ele foi embora para São Paulo e ele deixou o cartão para mim receber. Era eu que recebi o pagamento dele. Só que naquele dia ele foi para São Paulo e ele deixou apenas 3 números da senha. E aí a minha sogra foi comigo no banco esse dia e eu fiz um desafio. Esse dia eu fiz um desafio muito grande. Falei, Deus, eu estou falando para todo mundo que eu sirvo um Deus vivo. Então agora é a hora de eu provar para eles que o Senhor é o meu Deus e que o Senhor revela todas as coisas para mim. Amém. E naquele momento eu e a minha sogra lá no banco, eu falei, Deus, eu não sei o número da senha. Era 5 números, eu falei, só sei esses 2 números, que é os 2 que ele tinha me dado. E aquele dia teve um desafio muito grande, que a minha sogra falou comigo assim, não tem como você pegar o dinheiro. Se ele não te deu o número da senha todo, como é que você vai
receber o dinheiro. Falei assim, eu vou receber esse dinheiro porque esse dinheiro é para os meus filhos. É para comprar alimento para eles. Então eu não sei o número, mas Jesus sabe. Eu vou apertar os números que eu sei, o resto ele vai me revelar. Glória a Deus. E na hora, pastor, eu clamando no meu coração, Deus me ajuda. Que aqui eu estou aqui pela fé. Deus fala comigo, fala com eles, que comigo eu sei, o Senhor já fala, eu tenho intimidade com o Senhor. Pastor, foi lindo, porque quando eu cheguei ali no caixa, eu digitei o número, cada um que eu digitava falava, Deus, esse eu sei, e esse eu sei. Esse eu sei, o resto eu não sei. Naquela hora que eu apertei o dedo e falei assim, pastor, naquele momento eu senti que um anjo vinha e apertava os outros números que faltavam. Deus do céu. Naquela hora minha sogra chorou. E aí ela falou, realmente você serve um Deus vivo. Aleluia. Então foi lindo, eu falo que foi maravilhoso, porque Deus veio para a minha vida, ele veio assim, falando comigo. E depois eu pude provar para todo mundo ao meu redor que realmente eu servia um Deus lindo, um Deus vivo. E vivo. Foi muito bonito. Glória sabe? a Deus. Foi Tá vendo lindo. aí, pessoal? Tá vendo aí? Eu acho que você tá em casa aí assistindo a gente, ouvindo a gente, deveria aprender, né? O quanto o nosso Deus ele é real e o quanto o nosso Deus é vivo ainda e ele permanece fiel no seu cuidado com seus filhos, né? E a vovó tá aqui, prova viva de que o Senhor cuida. E nessa época que ela tá contando pra gente de São Paulo, né? Eu acho que deve ter muitos anos, não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje não, irmãos, entende? É por isso que ela está entrando em crise, porque ela precisava do dinheiro para poder levar o sustento para a família e não conseguia. Mas Deus mostrou o seu grande amor mais uma vez, né, vovó? Com certeza. E várias outras experiências. Não dá tempo para a gente contar tudo, irmãos. Essa foi só um pouquinho da história da vovó. Tá? Eu queria agradecer a Deus pela sua vida, viu, vovó? Obrigada, Deus abençoe a eu que senhora. agradeço. Só quer mandar um beijão para alguém lá? Ah, quero. Então manda aí um beijão para esse povo. Eu quero mandar um beijão para minha filha, a Lili, minha filha caçula, que está lá em Portugal. Quero também mandar um abração para o meu irmão de Goiânia, que eu sei que eles estão me assistindo. E um beijão para essa meninada que está aqui com a gente. Glória eu a amo Deus. esses meninos, eu amo vocês. Glória a Deus, irmãos. A meninada que ela tá falando é o pessoal que tá ajudando na técnica aqui, viu, irmãos? Para ajudar, porque o pastor não tem habilidade para esse negócio, tá bom? Deus abençoe a senhora, vovó. Obrigado, tá bom? Pode ficar sentadinha aí comigo, se a senhora quiser deixar o microfone aí, pode, tá bom? Irmãos, deixa eu dar um recadinho para você aqui rapidão, tá bom? Hoje é meia-noite, nós vamos terminar o jejum de Daniel, tá bom? E tem um montão de gente dando glória a Deus aí, tá? Mas hoje à meia-noite a gente encerra o jejum de Daniel. Então você que está no propósito aí, tá bom? Hoje à noite, a partir da meia-noite, você pode entregar o seu jejum e amanhã pode viver a sua vida aí tranquila, tá bom? Ou até quando o Senhor te chamar para um novo propósito, tá? Eu queria te dar uma sugestão. Amanhã o Brasil inteiro vai estar unidos em jejum e oração em prol do nosso país, tá bom? Em prol de tudo que o Senhor precisa fazer na nossa nação. Eu queria te chamar para esse tempo também de jejum, de oração. Se você quiser encerrar o seu jejum amanhã à noite, à meia-noite, vai começar de meia-noite hoje até meia-noite de segunda-feira, um jejum em prol do Brasil. Então, se você tem essa oportunidade, vamos junto, tá bom? Vamos orar pela nossa nação, junto com todas as igrejas, todos os crentes que estão aí no Brasil. A gente vai juntos clamar o Senhor para que a nossa nação continue sendo transformada. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos para a palavra? Vamos? Eu queria compartilhar com você uma palavra, continuando aquilo que nós havíamos conversado lá no domingo passado, né? Que eu falei entre a fé e a razão, né? Como viver aí entre a fé e a razão, né? Os embates da razão e a esperança da fé, tal. Hoje eu queria falar com você um pouquinho de como encontrar equilíbrio entre a fé e a razão. Porque falar de fé, irmãos, às vezes seria bom. Falar de fé talvez seria fácil, tranquilo e tal. Falar de razão talvez seria aquele desafio para muito cristão, porque a razão às vezes quer imperar. Mas como encontrar equilíbrio nesses dois extremos, da fé e da razão?
quando eu vou poder viver de fé mesmo, e quando eu vou poder encontrar uma razão para as coisas que eu estou vivendo na minha vida. Eu queria conversar um pouquinho disso com você. Eu queria ler um texto com você, 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, a partir do verso de número 12, e a gente vai ler até o verso de número 20, tá bom? 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, capítulo de número 15, perdão, a partir do verso de número 12 até o verso de número 20. E está registrado assim lá. Você que está com a sua Bíblia aí, guarda no seu coração, que nós estamos num culto. Então, prepara o seu coração para que o Senhor fale com você hoje, no nome de Jesus. Diz assim: mas digam-me uma coisa, já que vocês creram no que nós pregamos, isso é, Cristo, se ele levantou dentre os mortos, por qual razão alguns de vocês ainda dizem que os mortos nunca voltarão a viver outra vez? Pois se não há ressurreição dos mortos, então creio deve estar morto ainda. Então Cristo deve estar morto ainda. E se ele ainda está morto, então toda a nossa pregação é inútil, e a confiança de vocês em Deus é vazia, sem valor e sem esperança. Nós, os apóstolos, somos todos uns mentirosos, porque dissemos que Deus levantou Cristo do túmulo, e isto logicamente não é verdade, se os mortos não voltarão novamente à vida. Se eles não voltarão, então Cristo ainda não está vivo, ou ainda está morto. E vocês são muito tolos se continuarem a confiar que Deus os salvou, pois ainda estão sob condenação devido aos seus pecados. Nesse caso, todos os cristãos que já morreram estão perdidos. E se de fato sermos cristãos, se o fato de sermos cristãos só dá valor a nós, a essa vida, então somos as criaturas mais infelizes de todas. Mas o fato é que Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos e tornou-se o primeiro entre milhões que algum dia voltarão novamente à vida. Amém? A versão que eu li para você é a versão da Bíblia Viva, tá bom? Talvez está um pouquinho diferente de você, da sua versão, mas hoje a ênfase para a gente seria o verso de número 19, que diz que se nós confiarmos e acreditarmos ou esperarmos só nessa vida, seríamos os mais miseráveis de todos. Paulo, irmãos, ele tem a necessidade de escrever essa carta para os irmãos lá. Ele tem essa necessidade porque um dia os irmãos aceitaram a fé. Eles acreditaram na pregação dos apóstolos, eles confiaram que a pregação dos apóstolos era verdade. Um dia eles entregaram a sua vida para Cristo e acreditaram que Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. Mas agora Paulo tem a necessidade de escrever essa carta porque eles haviam abandonado tudo isso, haviam abandonado a crença, e alguns estavam pregando que não havia ressurreição dentre os mortos. A fé deles não estava firmada, irmãos, no nascimento virginal de Cristo. A fé deles não estava firmada nisso. A fé deles também não estava firmada nos milagres, nos prodígios, vovó, nas maravilhas que Jesus fazia. A fé deles não estava firmada nisso. Agora, a fé deles estava firmada naquilo que os apóstolos disseram para eles, que Jesus havia morrido e ao terceiro dia Cristo havia ressuscitado. E a fé nossa deveria estar firmada e pautada nisso, não no nascimento virginal de Jesus, não nos seus milagres que ele operou, nos sinais que ele operou, não naquilo tudo que Jesus fez nessa vida, mas simplesmente no fato, vovó, de ele ter morrido naquela cruz, ou se entregado naquela cruz e agora ressuscitado por nós. E é esse poder da ressurreição de Cristo que nos salva.
Mas Paulo, ele sente a necessidade agora de escrever aos irmãos lá em Coríntios que haviam abandonado essa fé, essa esperança, por causa da razão que agora começou a imperar no coração deles. Eles haviam aceitado a ressurreição, mas agora estavam abandonando a fé por não acreditar mais na ressurreição. Eles haviam aceitado a vida eterna, mas agora estavam deixando a vida eterna para viver a vida terrena, cheia de incertezas, cheias de insegurança. A razão estava dominando o coração deles, vovó. Irmãos, não dá para viver uma vida terrena, irmãos, porque se nós decidirmos viver uma vida terrena, essa é a razão que vai tentar nos mover. E se nós tentarmos viver essa vida terrena, o apóstolo Paulo diz no verso de número 19, que nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Porque a vida espiritual, vovó, é para nós também, que somos seres humanos. Nós precisamos compreender, irmãos, que a nossa fé, ela precisa estar viva em Cristo. A razão, nós precisamos encontrar um equilíbrio aqui entre a fé e a razão. Agora, o que eu queria dizer para vocês hoje, irmãos, é que na minha visão, eu acho que eu encontro o equilíbrio entre a fé e a razão quando eu encontro o centro da vontade de Deus. A fé e a razão, eu vou encontrar um equilíbrio aqui, vovó, quando eu descobrir qual é o centro da vontade de Deus para a minha vida, irmãos. O desafio que talvez seja árduo para a nossa caminhada cristã, nesse equilíbrio entre a fé e a razão, em meio às pressões, às provações da vida. Se o equilíbrio entre a fé e a razão é o centro da vontade de Deus, eu preciso olhar para Jesus. Porque se eu olhar para Jesus, Ele vai falar comigo assim. Evangelho de João, capítulo 6, o verso 38, ele diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, se eu preciso ter equilíbrio entre a fé e a razão, uma das coisas que eu preciso ter viva dentro de mim é que eu preciso cumprir a vontade de Deus. E se eu cumprir a vontade de Deus, irmãos, a razão, ela será deixada de lado. E eu começarei a compreender que eu preciso viver a fé de Cristo Jesus na minha vida. E a fé já é suficiente para eu continuar deixando a razão de lado, para eu continuar deixando as coisas de lado, irmãos, porque a fé, ela me faz viver em plenitude, cumprindo a vontade de Deus. Não cabe dentro da razão humana, irmãos, um dia ou outro o crente passar por momentos difíceis. Não cabe dentro da razão humana que um dia ou outro o crente pode passar situações adversas. Ele pode passar momentos difíceis. Ele pode passar momentos de tribulação na vida dele. Eu quero que você entenda que na nossa razão humana, nós precisamos compreender que Jesus, se Ele é o referencial para a gente, um dia Jesus ele teve um deserto na vida dele. Um dia Jesus teve um deserto, irmãos. Um dia Jesus teve um Getsemane. Um dia Jesus teve uma cruz para levar. No deserto, o deserto fala de tentação. Então eu quero que você entenda que mesmo que você tenha fé, um dia você será tentado nos desertos existenciais da sua vida. Mesmo que você tenha fé. Mesmo que você tenha fé, um dia, irmãos, você se deparará, se encontrará lá no jardim, lá no Getsemane da sua existência, talvez. O Getsemane fala que Jesus um dia, ele pensou em desistir, vovó, não é? A razão humana diz que no meio das nossas crises, um dia a gente vai desistir de tudo, de todo o caos, de todas as perseguições que a gente está enfrentando. Um dia a gente vai pensar em desistir, mas lá no Getsemane, aonde Jesus está, Ele está no centro da vontade de Deus, porque Ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia, não faça como eu quero, faz a sua vontade em mim. Então, irmãos,
se a gente precisa encontrar um equilíbrio entre a fé e a razão ia dizer para Jesus, dizendo assim: olha, desiste desse passar pelo que você vai passar, desiste de enfrentar o que você vai enfrentar daqui para frente. Essa é a razão humana. Mas Jesus, ele não olha para a razão, porque ele está buscando um equilíbrio aqui entre a fé e a razão que ele precisa ter, e o equilíbrio era o centro da vontade de Deus. Encontre, meu irmão, o centro da vontade de Deus em meio à sua razão humana, porque Deus te levará naquilo que precisa para a sua vida, cumprir o propósito. Jesus, ele não abandonou a cruz, irmãos, embora a razão podia dizer para ele: larga isso, abandona a cruz, porque a cruz, ela não é para você, a cruz é para aquele pecador, a cruz é para aquele que merece a condenação, a cruz é para aquele que merece a condenação. Mas Jesus não abandonou a cruz, pelo contrário, Jesus foi em direção àquela cruz. A razão humana, irmãos, ela nos afasta do centro da vontade de Deus. A razão nos faz isso. A razão humana talvez vai te afastar do centro da vontade de Deus, porque hoje você deveria deixar todas as coisas, porque você está prestando um culto para Deus. Mas a razão humana diz que você está em casa, e em casa eu estou no meu conforto, e em casa eu posso fazer as minhas coisas, e em casa eu posso deixar de prestar atenção naquilo que o pastor está falando, ou naquilo que Deus está falando para mim, para prestar atenção em outras coisas, em fazer a comida, em fazer o jantar, em fazer as minhas coisas, em estudar, e deixar só o pastor falando lá no fundo. Essa é a razão humana, irmãos. Embora a fé que nós deveríamos estar aqui, a nossa fé deveria estar centrada na vontade de Deus. Quem sabe hoje Deus preparou o testemunho da vovó para mover o seu coração a continuar acreditando que mesmo em meio aos desafios, né, vovó? Mesmo em meio às limitações, a gente está no centro da vontade de Deus. Ah, meu irmão, a verdade é que tudo acontece, irmãos, na nossa vida por uma permissão dada por Deus. Tudo que acontece na nossa vida é porque houve uma permissão de Deus na nossa vida. Eu quero que você guarde que se você precisa encontrar equilíbrio entre a razão e a fé, ou a fé e a razão, eu quero que você entenda que tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus, irmãos. Nada fugiu do seu controle. Tudo ainda está, vovó, na direção de Deus. Deus ainda tem todas as coisas no controle. Olha só, meu irmão, se Deus tem tudo no controle, irmãos, e a razão humana às vezes vai fazer a gente duvidar do cuidado de Deus sobre as nossas vidas, Deus ainda estava no controle quando Ele permitiu a provação chegar na vida de Jó, por exemplo. Jó está vivendo uma vida tranquila, mas de uma noite para um dia ele perde tudo. De uma noite por dia ele perde os filhos. De uma noite por dia ele perde a riqueza. Mas Deus ainda está no controle de todas as coisas. Não é, vovó? Deus ainda está no controle, irmãos. Olha só, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados no fogo, a razão vai dizer que aonde Deus estava quando esses meninos decidiram por amar o Senhor acima de todas as coisas, decidiram não se entregar à adoração à imagem de Nabucodonosor. Eles decidiram amar o Senhor em todas as coisas. E eles disseram: nós não vamos nos prostrar diante dessa imagem. Nós amamos o Senhor e vamos continuar amando o Senhor acima de todas as coisas. A razão humana ia dizer: olha, dobra os joelhos, porque se você dobrar os joelhos, você não vai morrer. Mas aqueles meninos disseram assim: que isso? A gente vai continuar amando o Senhor acima de todas as coisas. Isso é fé, irmãos. E a fé vai dizer para mim que Deus está no controle de todas as coisas. Foram lançados na fornalha de fogo, mas ali na fornalha, o Senhor estava com eles no meio do fogo, irmãos. Isso é equilíbrio. Isso é encontrar equilíbrio entre a fé e a razão. Entre a fé e a razão, alguém encontra equilíbrio, sabe quando? Quando Daniel diz assim: olha, por mais que tenha um decreto dizendo não ore, não confesse a Deus, não faça pedido para ninguém, Daniel está lá orando 3 vezes ao dia, dizendo: Senhor, perdoa os pecados da nação. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa os pecados dos meus antepassados. Nós pecamos contra o Senhor. E 3 vezes ao dia, vovó,
Daniel encontra aqui um equilíbrio entre a fé e a razão, quando ele diz assim: Senhor, transforma aqui essa nação, muda a sorte da nação. E ele vai lá e começa a orar e consultar as escrituras, consultar os profetas. Ali ele lê em Jeremias que o cativeiro ia durar somente 70 anos. Irmãos, você tem que compreender que tudo ainda está no controle de Deus. Para um jovem, por exemplo, que foi vendido pelos próprios irmãos, ele poderia pensar assim: Deus não me ama, né, vovó? A razão humana diz isso. Deus não me ama, Deus não me quer, Deus ele não gosta de mim. A razão humana vai dizer isso, mas ele encontra equilíbrio quando ele encontra com os irmãos lá, quando ele está governando. Ele encontra um equilíbrio, dizendo: olha, na verdade eu vim para cá porque o Senhor me trouxe para cá para salvar a vida de vocês e para salvar a minha. Equilíbrio, né, vovó? Entre a fé e a razão. Eu encontro equilíbrio quando eu compreendo, irmãos, que tudo está no controle de Deus e eu preciso correr com você. Sabe quando você vai encontrar equilíbrio entre a fé e a razão, irmãos? Quando você entender que você é espiritual, mas que você é humano também. Guarda isso no seu coração. Você é espiritual, mas você ainda é humano. Eu lembro de um texto que está registrado na Bíblia, em Lucas, capítulo de número 9, vovó. A partir do verso 28 ali, Jesus chama os discípulos para subir no monte. E lá nesse monte, a Bíblia tem um título lá, né, na sua Bíblia deve ter aí, o Monte da Transfiguração. Jesus transfigura na frente dos discípulos, e ele leva 3 dos seus discípulos mais íntimos, vovó, para lá, e eles estão no alto do monte. Lá nesse alto do monte, Jesus se transfigura para ele com um rosto de glória. Eles começam a ver Jesus assim, enquanto Jesus orava, o rosto de Jesus se transforma. E ali quando Jesus se transforma, eles veem agora Elias, e eles veem também Moisés. Nesse lugar, vovó, é um lugar maravilhoso. Eles estão numa dimensão do Espírito, vovó. Eles estão numa dimensão de revelação. Eles estão numa dimensão, você que está em casa aí, irmãos, eles estão numa dimensão, irmãos, fora desse tempo nosso, porque eles estão vendo Elias, que não era no tempo deles. Eles estão vendo Moisés, que não estava no tempo deles. Eles estão ali, irmãos, vendo Moisés, que foi o cara que trouxe o Pentateuco para eles. Eles estão vendo Elias, que foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Eles estão no lugar, vovó, de uma atmosfera, de uma dimensão espiritual. A dimensão espiritual que eles estão vivendo é tão assim, vislumbrante, é tão fora da realidade, da razão humana, que Pedro, vovó, ele começa a viajar na mente dele, começa a dizer assim: Senhor, vamos fazer o seguinte, vamos construir 3 tendas aqui, vamos fazer 3 tabernáculos aqui, um para o Senhor, um para Elias, um para Moisés, e a gente fica aqui nesse lugar, porque é um lugar, irmãos, vislumbroso, era um lugar assim, de muita glória. Eles estão numa atmosfera espiritual. Mas o grande desafio, sabe qual é, vovó? Não era estar lá no monte, na atmosfera espiritual, é quando eles precisavam descer do monte. Quando eles descem do monte, nesse mesmo capítulo fala que Jesus, quando chega, ele encontra um pai correndo, dizendo: Senhor, Senhor, por favor, tem misericórdia de mim. Liberta o meu filho, porque eu trouxe o meu filho para os seus discípulos libertá-lo, mas eles não puderam libertar. Agora, irmãos, cá para nós, eles estavam vivendo uma atmosfera diferente, eles estavam na dimensão do Espírito no alto do monte, mas por que quando eles desceram do alto do monte, eles não puderam expulsar um demônio? Eu quero que você entenda que por mais que somos espirituais, nós continuamos sendo seres humanos. E na nossa caminhada, irmãos, um dia ou outro na nossa caminhada, você vai encontrar com demônios no meio da sua caminhada, como seres humanos. E no meio dessa caminhada, irmãos, que você encontrar com seres humanos, eu quero que você compreenda que aquilo que você recebeu na dimensão espiritual, você precisa compartilhar na dimensão humana. Não é isso, vovó? O grande desafio deles, sabe qual era o grande desafio dos discípulos ali? É que eles desceram da dimensão espiritual cheio de soberba, cheio de
aquela soberba, aquele dizendo assim: que isso, você viu como é que foi lá em cima? Ele mostrou pra gente a sua glória. Você viu como é que foi lá em cima? Nós vimos Elias, vimos Moisés. Ele desceu aqui achando que estava com a bola toda, mas na verdade eles continuavam sendo seres humanos. Eles continuaram ainda sendo seres humanos. Eles esqueceram disso. Eles esqueceram que aqui nessa terra, irmãos, a gente ainda vai continuar no meio da nossa caminhada, talvez encontrando desafios, encontrando demônios na nossa vida, e aquilo que a gente recebeu na dimensão espiritual, agora a gente precisa compartilhar na dimensão física. Eles só queriam continuar vivendo lá, naquela dimensão do espírito, esqueceram que ainda eram seres humanos. Aí Jesus desce e diz assim: ó geração incrédula, geração incrédula, até quando eu vou permanecer com vocês? Traga aí o rapaz. E a Bíblia diz que o demônio sacudiu o rapaz, e aí Jesus libertou aquele menino. O grande problema, irmãos, dessa geração, para encontrar equilíbrio entre a fé e a razão, sabe qual é? É porque não estão no centro da vontade de Deus, ou nunca viveram no centro da vontade de Deus. Esqueceram que Deus está no controle de todas as coisas, vovó. Eles se esqueceram que eles são espirituais, mas que ainda continuam sendo seres humanos. Como seres humanos, irmãos, tudo aquilo que Deus te compartilhar na dimensão do espírito, você precisa compartilhar aqui na dimensão dos seres humanos, a dimensão da carne, como a gente pode dizer isso. Eu preciso encerrar com você aqui, dizendo para você uma coisa, irmãos. Se você precisa encontrar equilíbrio entre a sua fé e a razão humana, encontre Jesus nas Escrituras. Olhe para Jesus, veja o que Jesus faz. Olhe para Jesus, encontre ali, irmãos, em Jesus, a fé que você precisa, porque nada do que a gente vive aqui, irmãos, nada do que a gente vive nessa terra, irmãos, nada vai mudar o que Jesus é em nós, o que Jesus pode fazer por nós. Nada, irmãos, nada. Olhe para Jesus para que você tome as suas decisões. Olhe para Cristo para que você encontre fé em meio aos seus desafios. Olhe para Cristo, irmãos, porque lá em Cristo você precisa encontrar a verdade que você precisa. Porque Jesus, quando veio para essa terra, saindo da dimensão do Espírito, saindo da dimensão que ele não precisava ter saído, ele era Deus. E a Bíblia diz que ele não, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se tornou homem, se tornou carne. Ele resolveu habitar entre nós, irmãos, e cumpriu todo o propósito dele nessa terra. Então, se você precisa de um equilíbrio entre a fé e a razão humana, você deve olhar para Cristo e encontrar lá a esperança que você precisa. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus, ele guarde a sua vida, que ele guarde a sua casa, que ele proteja a sua família, que tempos de paz venham sobre você e sobre a sua casa. E deixa eu te dizer uma coisa, que a sua fé esteja firmada no Senhor em todo o tempo. Deus te abençoe. Obrigado, vovó, por você ter vindo, tá bom? Toda sorte de bênção sobre a sua casa em nome de Jesus. Amém?